Beleza, nessa aula nós vamos falar sobre as visões, que são as formas diferentes de você visualizar uma mesma coisa. Na aula anterior eu te mostrei que você não precisa criar as tarefas especificamente em visões diferentes. Não. Aquilo que está dentro de uma lista, dentro de um formato, ele é replicado em todos. Isso serve inclusive para, por exemplo, a gente está aqui, né, nesse formato de visualização, que é o formato de quadro, que é como se fosse o Trello, né? O modelo aí de Scrum. Você consegue, através dessa visualização, criar uma nova tarefa aqui dentro, através desse atalho aqui de baixo, e você define o que você quer. Então, vamos supor que eu preciso criar área de membros. Eu defino aqui onde exatamente, então eu consigo criar, inclusive, em um outro lugar que eu não estou, entendeu? Consigo especificar em outro lugar somente para ser mais rápido. Quando é que eu consigo usar assim, de forma bem estratégica, isso aqui? Você está fazendo alguma coisa e de repente você lembrou, nossa, eu preciso fazer aquilo. Lembra uma coisa, eu falo bastante isso na minha mentoria. Aquilo que te torna exausto no dia a dia é a quantidade de coisa que você tem na tua memória que você precisa fazer. Então você precisa fazer o download disso em algum lugar. Então lembrou algo que precisa ser feito, vem aqui, cria, já marca onde é, você já consegue dar o comando aqui do que precisa ser feito. Então descreva aqui mesmo o que precisa ser feito para você não lembrar, porque só o nome aqui, criar área de membros, ele não é claro, não é específico para a pessoa seguir com a tarefa, com a demanda, entendeu? Então seja específico, detalhando. Beleza, é só isso? Você cria a tarefa. Olha só que a mágica acontecendo. Ela já veio aqui para pendente, tá? Então agora a gente vai entender um pouquinho melhor sobre as visualizações. Então você consegue ver no formato de lista, que é exatamente assim, né? Ó, vou pegar aqui a lista 1. Eu tenho aqui o formato de lista, eu consigo ver ele no formato de quadro e eu consigo criar outras visualizações. Lembrando o seguinte, se eu estou dentro de lista 1 e vou criar uma visualização, essa visualização eu vou conseguir enxergar somente a lista 1. Lembra da hierarquia? Se eu quero criar uma visualização para eu ver mais coisas do projeto da Raquel, você precisa criar ou dentro do Space, se é algo para você e para os seus membros ativos, ou dentro da pasta, se você quiser que o teu time de membros convidados, tá? Ou seja, os gratuitos, também visualizem. Então, vou criar aqui dentro de pasta para facilitar que outras pessoas também consigam visualizar dessa forma. Olha só, visualização, eu consigo visualizar em formato calendário. Para que visualizar em calendário? Oxi, social media, gestor de tráfego são as principais pessoas que eu vejo que adoram visualizar em formato calendário. Eles precisam ter clareza do que precisa ser feito na data exata que precisa ser feita. Vou criar aqui um formato calendário para vocês enxergarem. Aqui tem duas coisas que vocês precisam entender. O calendário é baseado em uma data, certo? Muito óbvio, né? Agora eu consigo especificar qual tipo de data eu quero que apareça nesse calendário. Como padrão, ele traz a data da tarefa, tá? Data final aqui. Mas vocês lembram que nas aulas anteriores eu criei um outro campo chamado... Ai, agora que eu vi, gente, que eu tô em cima da tela. Meleca. Tô voltando aqui, ó. Aqui, ó, dentro de calendário, ele tá... Vou te falar uma coisa que parece bem óbvia, mas que precisa ser dita. Um calendário, ele segue por uma data, certo? Só que qual que é a data como padrão? Ele traz a data aqui, ó, da task, tá? Então, a data final da task. Mas vocês lembram que uma aula anterior, a gente pegou e criou um campo chamado data de publicação? Beleza, então o que acontece? Aqui eu consigo vir aqui em filtro, ó. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo.
Beleza. Mas se você vem aqui, ó, em mostrar, e você vem em... Você consegue visualizar subtarefas, você consegue visualizar minhas tarefas recorrentes, você consegue formatar o formato de horas, e mais aqui para baixo, ó, tem aqui, ó, campo personalizado de data. E aí você vem e coloca aqui, ó, data da publicação. Vamos voltar aqui em lista. Deixa eu pegar essa tarefinha aqui. Vou colocar uma data. Ela precisa ser publicada hoje. Isso aqui, vamos supor que precisa ser publicado amanhã. Lá em calendário, aqui em mostrar, campo, data de publicação e salvar. Olha só, aqui ele vai mostrar para mim o campo através do campo data de publicação. Então, lembra que eu coloquei uma hoje e uma amanhã? Então, ele está aparecendo aqui exatamente o que precisa ser publicado hoje, data da publicação, e data da publicação amanhã. Então, você consegue ter outros campos de data e visualizar aqui somente aquilo que você precisa, do jeito que você quer, tá bom? Se você tem um status diferente na task, vou mudar aqui, ó, tá em progresso. Você consegue ver a corzinha dela diferente também, ó. Tá vendo que ela ficou azul? Então, você consegue visualizar a task em uma cor diferente. Deixa eu ver uma outra coisinha aqui que você consegue fazer. Aqui ele tá dizendo que ele vai colorir por status, mas você pode colorir por listas diferentes. Lembra que aqui eu tô na visualização de folder? Então, eu poderia escolher enxergar as tarefas com cores diferentes por lista e não por status, tá bom? Então, são vários recursos que temos aqui dentro do formato calendário. Você pode, então, escolher um outro campo personalizado de data e visualizar ele de uma forma diferente aqui. Aqui em visualização, você também tem outros formatos. Esses três aqui são os mais utilizados, tá bom? Aqui você tem, por exemplo, o Gantt, ele é utilizado para você fazer a gestão de projetos. Você pode escolher linha do tempo também, um formato um pouquinho diferente, mas você consegue sobrepor e mapear a sua agenda de acordo com os grupos. Você pode utilizar a visualização por time, então você vê o que cada uma das pessoas está fazendo. É muito utilizado isso aqui, ó, em fazer a gestão total do projeto, tá bom? Você vê ali os squads. Aqui em tabela, quem gosta disso é normalmente quem veio lá do Notion. Então, você consegue visualizar isso no formato bem simplão de tabela mesmo. Você consegue fazer mapas mentais a partir das tarefas. Então, você criou ali, por exemplo, todo um funil do que precisa ser feito e você quer apresentar isso para o time. Através de mapa mental talvez seja mais fácil. Então, você transforma isso em um mapa mental e você consegue fazer a apresentação para o seu time. Aqui em carga de trabalho, você consegue ver o que cada uma do seu time ele está colocando mais energia, aonde está indo a energia do seu time, entendeu? E você consegue redistribuir as tarefas de acordo com a carga de horário. Para isso aqui funcionar, você precisa estar usando a carga de horário, né? O tempo previsto ali das atividades, ok? Aqui em atividade é uma visão de... não sei que é atividade não. Acho que esse é um recurso novo, deixa eu ver. Temos aqui a visão de atividade, você consegue ver ele separado ali por status, o que está sendo feito. Temos visão de mapa, cara, eu nunca usei nem atividade nem mapa, tá? Não tenho nem muita propriedade para falar disso ainda. Nunca precisei fazer sobre isso. A maior parte das visões que eu utilizo são lista, o quadro, calendário e, dependendo do projeto, eu uso o Gantt. Essas são as principais funcionalidades. E em um determinado projeto eu já usei o carga de trabalho também, tá? E aqui a gente tem outros recursos de visualizações, tá? Aqui, por exemplo, o whiteboard, você pode adicionar ele. Aí a diferença do whiteboard aqui, ó, é que ele não está baseado nas suas tasks. Ele é um local para você vir aqui, você pode usar algum modelinho.
E você pode deixar ele aqui, ó, para fazer um brainstorm, por exemplo, com o time, você desenha, explica as coisas para ele, cria aqui algumas visualizações e você pode deixar isso salvo para consultar futuramente. Ou você pode fazer isso só numa apresentação em específico e depois apagar, tá? Aqui você pode, a partir daqui, criar tarefas também. Então, eu posso trazer a tarefa para cá, explicar o que vai acontecer nos próximos passos. Então, você consegue ilustrar, tipo, uma jornada, um caminho, entendeu? Isso facilita também. Você consegue adicionar um documento também a partir daqui. Vou pegar esse aqui. Ele fica pra cá, ó. Então, cara, eu vou utilizar bastante esse recurso aqui pra gravar a aula. É muito legal. Ó, criou o documento, aí você adiciona as tasks, cria uma visualização legal, entendeu? Outra visualização, documento, que a gente já mostrou para você. Então, quer dizer que o documento, além de ficar dentro da pasta, dentro da lista ou dentro do Space do jeito que tá aqui, ó, eu consigo colocar ele, ou melhor, voltando. Então, o documento, como eu já expliquei para vocês, ele pode ficar dentro do Space, como ele tá aqui, dentro da pasta, ou dentro da lista, ele vem aqui pro topo. Então, se eu criar um documento aqui, ó, ele vai lá pro topo, tá? Ah, Kel, mas eu quero mandar o meu daqui pro topo ou do topo pra cá. É possível? Sim, você consegue mover, tá bom? Ó, você consegue mover, ele te fala pra onde é possível mover. No caso de whiteboard, eu consigo mover ele pra uma lista, pra uma pasta ou pra um espaço de trabalho, certo? Um calendário, a mesma coisa, você consegue mover ele? Consegue. Então, tem esses recursos aqui, você não tá engessado, você não tá engessado, por exemplo, criei ali, tem que ficar ali, não é isso, tá? Então, aqui você também tem outro recurso aqui, o chat. Pra que serve o chat, cara? Se você quiser criar um chat específico do time da Raquel, então, vou até fazer diferente. Vamos supor que eu queira criar um chat aqui só pra falar de estratégia. Vou colocar aqui, ó, Raquel. Então, a gente tem um chat, eu consigo falar com o time por aqui, entendeu? Posso substituir isso aqui, o Slack, por exemplo? Posso, fica tudo dentro de um único canal. Então, se você está querendo centralizar o seu time tudo em um único lugar, o ClickUp possibilita isso. Então, você tem um canal de chat dentro da própria pasta onde as pessoas vão ter acesso, tá bom? E aqui vocês vão ver também, na hora que a gente chegar na aula de painéis de dashboards, que eu consigo colocar esse chat lá também. Visualização. Você consegue inserir documentos aqui dentro, então você consegue inserir um documento, uma planilha, um documento lá do Google, entendeu? Um vídeo do YouTube para a pessoa assistir. Consegue ter alguns atalhos aqui. Aí você coloca o URL e ele vira uma aba aqui para ser clicada e acessada. Entendeu? Então, dá para fazer isso? Com certeza. Então, basta inserir. E temos também a opção de formulário. O que é o formulário? Você consegue recepcionar dados e esses dados vêm direto para o ClickUp. Tem gente que faz captura de leads pelo ClickUp? Sim, dá para colocar. Dá para você usar o ClickUp como se fosse um CRM. Tem muitas configurações que precisam ser feitas? Tem, mas você consegue fazer isso, porque ele te possibilita esse formulário aqui, tá? Olha só que legal, você cria o formulário, aqui no caso, como eu tô na gratuita, ele tá me dando uma opção de eu testar por 15 dias gratuitamente, tá? Então, ele é um recurso pago, é recurso do Unlimited, não daria pra você fazer dessa forma, ok? Então, essas são as visualizações. Lembrando que você não está engessado, se você criou no lugar errado, você consegue mover ela e aí mexer também, né? Algumas coisas você consegue criar a partir das tarefas, outras você vai precisar criar do zero ou ter isso aqui como um modelinho. Ah, não quero isso aqui, Kel, exclui a visualização, tá bom? Você pode excluir. Se você quer algo fixo, você também pode fixar. Vamos supor que eu queira fixar o calendário, ele vem aqui pro topo, tá? Desafixar, soltar. É isso, não tem segredo. Você pode duplicar. Vou criar um calendário com formato diferente. Quando você duplica, ele não vira uma outra aba direita. Se ele é do mesmo lugar, eu consigo ver ele através do próprio calendário. Eu vou fazer em lista, porque eu utilizo isso aqui mais em lista, ó. Duplicar como uma lista. Beleza. Tá vendo aqui que ele criou Copy of Lista 2. Eu venho aqui, eu edito,
eu nomeio ele aqui e vou colocar assim, ó, por exemplo, design. E eu consigo criar uma visualização de lista só do que os designers estão fazendo. Aí eu venho aqui, crio um filtro onde o responsável é o fulano de tal. Vou colocar eu mesma só para vocês entenderem. Então eu tenho uma visualização rápida por time, entendeu? Então você consegue fazer isso aqui e olha, a mesma configuração, só dupliquei e fiz alguns pequenos ajustes da formato de visualização por filtro. Você também consegue utilizar outros filtros, por exemplo, cria um filtro aqui em estratégia do que está para ser entregue nos próximos 7 dias, ou então só dos atrasados, entendeu? Dá para você criar visualizações dentro desse formato aqui. Espero que essa aula tenha sido... Então, espero que essa aula tenha sido útil para você. Agora é mão na massa, o melhor jeito de você aprender é você aplicando. Na próxima aula a gente vai falar sobre campos personalizados, a grande cerejinha do bolo, que te possibilita organização e também vários tipos de filtros no modo Expert, que é um modo que a gente vai chegar mais para frente, podendo utilizar isso aqui na prática. Então é isso, te vejo na próxima aula.